Olá, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Estou aqui para mais um Prosa Astral, para uma conversa com uma mulher fantástica que eu admiro muito, que é a Carol Pugliese. Mas antes de falar com a Carol, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Marília Rison, a Lila, escritora, astróloga, jornalista, contadora de histórias e criadora da astrologia mulheril. A Prosa Astral, que é essa série que eu estou fazendo, ela sempre vai ter uma mulher que eu admiro muito como convidada, e eu vou conversar aqui sobre características, sobre diálogos planetários ou das astrodeusas, como a gente chama na astrologia mulheril, e como essas mulheres vêm refletidas na vida dela. Hoje a Carol, que está aqui com a gente, ela é minha prof, né? Prof amada do Funcional Flow. E Carol, querida, seja bem-vinda. E eu gostaria que tu se apresentasse. É uma alegria estar aqui contigo. Eu adorei tu falar Marília, porque é tão forte, Lila. Eu lembrei que o teu nome é Marília. Sim. E aí eu fiquei pensando em mim, eu também sou Carolina, né? Mas o forte é Carol. Eu tô aqui buscando ser assim, um 0,0 alguma coisa por cento todo dia, né? Tenho, né, a educação física como expressão concreta, né, que eu acho que o trabalho traz da gente, ah, e, e de muitas coisas, né, que foi como a gente se conheceu. Tenho uma busca, assim, né, pela espiritualidade. Eu penso que o contato com a espiritualidade é muito importante. A gente pode ter de qualquer forma, né, em qualquer lugar. A gente tem guiança espiritual, eu acredito nisso. Mas também acho que ritualizar, né? E aqui eu vou ser bastante abrangente, assim, porque a gente tem que ter respeito com qualquer expressão, né? Então, Sim. seja numa igreja, seja ao redor de uma fogueira no meio da floresta, seja numa terreira, seja onde seja, né? A expressão da espiritualidade por rituais, né? Entra, concretiza, né? A educação física fala assim de uma concretude do corpo e isso eu busco também, né? Essa concretude da expressão da espiritualidade. Então, eu busco ser melhor e busco também essa resposta, e cada vez que a gente busca resposta, a gente encontra mais perguntas, e é ótimo, porque daí a gente vai indo, né, até o próximo ponto, né, sempre caminhando. Então é isso, em princípio, eu sou meio avoada às vezes, né, Ah, concentrada a outras, buscando muito um bem. equilíbrio, assim, alegre na maioria, mas às vezes também um pouco ranzinho, vamos indo. Carol maravilhosa. Eu vou começar. Tu começaste falando e eu vou começar esse nossa prosa falando sobre uma conversa linda do teu mapa que agora, enquanto tu falavas para mim, ela super traduz. A Luna, que é a Lua, tu tens ela em peixes. E ela faz um diálogo muito lindo, um diálogo muito fluido com a Soleil, que é o Sol, né? Lá em Escorpião, e também com a Sati. A Sati, que é Saturno, que representa essa concretude, a forma das coisas, as coisas concretas, né? E junto nessa conversa da Luna também está a Gaia, que faz um eixo, como eu digo, ela é tipo uma gangorra de um lado Uhum, a Soleil e do outro a Luna. Isso é sempre em qualquer mapa, né? uhum. E aí e a Gaia representa o corpo. E agora, enquanto tu falavas, eu fiquei pensando, olha a tradução na tua vida dessa conversa delas, essa busca
muito linda e espiritual, mas com a ritualização concreta no corpo, né? Esse colocar na prática, fazer algo, Uhum, né? E de forma sim, consistente, o que me uhum, lembra muito o flow. Mas uhum. eu queria que tu falasse antes um pouquinho assim, isso tudo me lembra um pouco o flow. Como é que tu observa isso na tua vida? Tu vê o flow como uma manifestação concreta disso que a gente está falando aqui, Carol? Total, porque a espiritualidade só serve para a gente praticar, né? E aí o ritual maior, o dia que a gente vai lá, se veste, talvez de uma forma especial, acende velas, canta, né? Faz oferendas às vezes, né? É importante. Só que se a gente não trouxer para cada dia um pouquinho, e a nosso programa, da qual tu faz parte, que a gente se encontra, né, às 7h13 da manhã, de segunda a quinta, ele tem esse nome, Rotina Ritual Flow, né? Que é esse cuidado com o corpo quase como um ritual, né? Com respeito ao corpo, como se tivesse num ritual. Porque quando a gente vai pegar um ritual comum, né? Um casamento, né? A gente se arruma, né? Existe um respeito para aquela cerimônia, né? Um batizado. Vamos pegar uma cerimônia mais uma formatura, né? Assim, mais concreta, fora da espiritualidade Sim. até, né? Mas então a gente coloca ali, né, uma intenção de celebração também, né? E por que não trazer isso no micro da nossa vida, né? Que é esse respeito ao corpo, né? Àquele momento, né? Ao cuidado, né? A possibilidade de se movimentar, né? Porque daí exercício ainda traz isso, sim, um potencial gigantesco do que a tua perna pode fazer, teus braços, em É verdade. conjunto, sabe? Então eu diria que o flow, mas não só o flow, como muitas ações, né? Quando a gente vai fazer escolhas para se alimentar, escolhas do que a gente vai assistir, do que a gente vai conversar, do que a gente vai ler. Tudo isso é espiritualidade na prática, né? A gente está sempre construindo, ou não, né? Um espírito em evolução, né? E essa é uma grande oportunidade que o corpo traz para a alma, sabe? Experimentar, né, a vida e construir um lugar melhor cada dia, assim, né? Com uma energia mais elevada, né? E isso é na prática, sabe? Não é assim longe. Isso que eu acho que a gente tem que trazer para perto, né? O Exato. sagrado, o divino, né? Para perto, né? Da gente, para rotina. Tomar um banho, sabe? Uhum. Sentir a água. Nossa, que presente! Enquanto tu fala, eu fico pensando, claro, no teu mapa, afinal, aqui a prosa é astral, Isso. né, Carol? E quando tu falas em sagrado, em divino, e eu penso nessa luna em peixes, e aí eu vou só fazer um parênteses rápido aqui, um parênteses rápido que é, a gente tem na astrologia várias camadas de significado. Eu costumo brincar que é que nem cebola com várias cascas. O diálogo entre as astrodeusas, os planetas, é a minha primeira opção sempre, porque ela retrata melhor o que nos atravessa na psique. Depois que a gente analisa isso, a gente também vai agregando, vai descascando mais e chega, a gente olha também os signos, né? Que é o que eu tô fazendo aqui hoje com a Carol. Uhum. E quando tu fala isso, Carol, assim, desse contato, desse ritual, eu não consigo não pensar exatamente nesse aspecto da tua aluna pisciana, conversando, dialogando com essa Sati. E eu fiquei curiosa agora, que eu não me lembro, eu vou dar uma espiada, eu vou dar uma colada aqui, com quem que a tua Nete, que é a deusa que conversa sobre isso tudo, ela tá dialogando no teu mapa.
E ela tem um diálogo, a Net, que é Netuno, que é essa essa astrodeusa, esse planeta que simboliza, né, essa força nossa que nos conecta com o divino, com o sagrado, com o transcendente, com os sonhos, com a arte, com a Uhum. música, né? Com todo esse universo, esse reino, ela tem um diálogo muito lindo com uma outra astrodeusa que é a Véstia. A Véstia é um asteroide, Vesta, e a Véstia nos fala daquilo que aquece o nosso coração, a chaminha, sabe? Aquela visão de vida que a gente tem. Ela fala da nossa confiança interna, como é que a gente alimenta essa confiança interna. Então, eu queria te fazer duas perguntas. Quando tu coloca esse ritual no mundo, o ritual flow, né? A rotina ritual flow, ela é fruto de uma visão tua. Quando essa visão aconteceu na tua vida? Quando isso começou a ser mais forte para ti? É, existe, né, uma prática corporal flow, né? E, e o yoga também tem isso, né? Que tecnicamente eu tive aula com professores, né? Que chamavam flow, como é que era fitness flow, tinha um nome assim um pouco mais de ginástica mesmo, mas é a intenção de conexão, de posturas, de movimentos, né? Tem correntes do yoga que também, né, praticam dessa forma. Então, vou pensar tecnicamente, assim, não inventei, né? Existe esse formato de prática, vamos dizer assim, né? A ideia de flow, enquanto conceito da psicologia, para mim foi muito interessante, porque trouxe uma resposta para a questão da mente, né? Trazer a mente, né, os nossos pensamentos para o centro também da prática corporal, né? Então, o flow enquanto ideia de um psicólogo que chama Mihaly, que é uma concentração agradável, Hum. né, em Sim, algo, que aquela atividade ela tem que te proporcionar um pouco de desafio, mas não demais que te estresse, né? Que a tua atenção esteja de forma agradável ali. E a gente experimenta com muitas coisas isso, né, Lila? Hoje aqui a gente não sim. sabe, quando vê, não vai saber se passou 20 minutos, se passou 10, se passou 1 hora e meia. A gente vai tentar, né, organizar o tempo, mas, Sim. né? Então, talvez e o pouco que eu entendo, né, das astrodeusas, mas uma oposição de Vênus, né, que se entrega a Saturno, que é o tempo um pouco mais contado. Tu me corrige se eu estiver errado, mas Não, Flow super certo, estaria Carol. mais aqui no Vênus, que é o tempo não contado, né? A gente não Eu sabe. sempre. Carol, o flow para mim é um diálogo bonito entre Sati e Venusa, Vênus, porque Uhum, não existe sem ambos, né? uhum, Porque essa imersão do flow, uhum, essa entrega, né, que tu fica completamente imerso, ela tem que ter o prazer uhum. venusiano, o significado venusiano e aquela, eu não sei se concentração é a palavra, mas Talvez tu esquece. estrutura. Tu É, esquece o resto, tu fica só uhum, naquilo. Eu não gosto da palavra foco para isso, mas é o que eles chamam, né? uhum. Então tem tudo a ver, Carol. É muito Vênus, Venusa e Sati, assim, e Saturno. Acho perfeita a tua colocação. Mas, queridona, a minha pergunta é: em que momento da tua vida Sim, essa ideia? desculpa, eu ia chegar. Então, tudo isso fez sentido na pandemia. Essa aula, não exatamente nesse formato, mas muito com esses fundamentos, né? Flow, conexão de posturas e um momento de respiro dos pensamentos, né? Mas essa ideia da mente ainda era, assim, uma sementinha. Aí, com a pandemia, virou, assim, um fundamento, porque a gente foi para casa. E Sim. aí, a cabeça meio maluca com aquela mudança, né? E eu precisava transpor essa aula para o universo online, né? E aí
que a coisa se consolidou, eu diria, né? Porque antes ele era uma parte do meu trabalho, né? Aquele momento do flow, né? Não o todo. Hoje, né, qualquer prática, e não significa que com a minha interação assim com os alunos eu também não saio, né? Eu também sou humana, né? E aí a nossa atenção sai dali, a gente começa a conversar, né? Tem isso também, né? Que é justamente isso, a flexibilidade, né? Então, a pandemia me trouxe essa necessidade de ser flexível, mas ainda forte, né? Porque quem tinha mais, e aí eu vou entrar numa coisa meio técnica chata, assim, essa coisa que todo mundo fala de músculo, porque tem que ter músculo, que massa muscular, mas quando a gente está numa cama de hospital, ter músculo faz diferença. Então, como estar forte, que não é tirar isso, né, da nossa vida, a estrutura, sabe? Sem rigidez, né? Dentro dessa ideia de flow, né? Então, foi a partir daí, com pouca ferramenta, estamos em casa, né? Sim. E aí voltar para o corpo, para a força integral do corpo, para a força do corpo consigo, né? Gente, se sustentar, fazer um apoio. Quanta força não precisa, né? Precisa de músculo, precisa de articulação conectada, né? Então, foi isso, assim, e daí, claro, foi ganhando forma, né? E hoje a gente acho que se voltou, né, para a saúde mental, e eu acredito que eh, a cabeça bem, né, o mental bem, desencadeia uma série de ações de saúde, né? A gente toma água, tu dorme melhor, aí Sim. tu já vai parar talvez para escolher um alimento melhor, né? E sem rigidez, com flexibilidade, mas não sendo tomado, né? Quando a nossa cabeça é só tomada por coisas, chega na academia, pega a ficha, e qualquer ação, pode ser uma academia de musculação, mas como exercitar a presença naquilo ali, né? E eu acho que a partir dessa presença no corpo, na prática que eu, né, tô conduzindo, tu leva, né? Assim como a gente tem insights diversos, né? Uma vez Aham. eu tava aqueles exercícios que é um simples transferência de pernas, uma perna para outra. E aí eu comentava que antes de ser para frente é um pouco para o lado, porque quando você dá o passo, o pé ele tá do lado do outro. Se a gente alinhar, a gente até pode, tem essa, mas a gente vai se desequilibrar. É meio esquisito andar com o pé alinhado com. Só as modelos, né, fazem. Aham. Não é natural, né? E aí uma aluna disse: Meu Deus, que eu tinha aberto assim, ó, um caminhão de insight na cabeça dela, que para andar para frente a gente se desloca um pouco pro lado também. E aquilo assim. Então, essa presença no corpo de descoberta simples, sabe? Que eu acho que eu tenho assim uma coisa meio infantil, assim, meio entusiasta, sabe? Dessas pequenas curiosidades, assim, interessante para ir para frente. Tu transfere o peso de um lado para o outro, depois para o outro, e assim tu vai num jogo que também tem uma certa lateralidade. Isso a gente exercita na aula, né? Tu experimenta Carol, isso é esses muito. conceitos na prática. Então, acho que é isso. Espero que te respondi agora. Sim, Carol, e é muito bonito isso. Eu como praticante, né, adepta, né, e é, é uma das coisas que mais me encanta na aula são essas pequenas descobertas, que o estado de presença, Uhum, de tu estar ali fazendo uma coisa com prazer, que não é, que tem momentos que é tão fluido mesmo tudo, que eu brinco que às vezes parece mais uma dança, né, de uhum, tão uhum, encadeadinho que tá tudo, do uhum, que ah, ou, né, uma grande, entre aspas, brincadeira, porque é tudo muito encadeado, é tudo muito gostoso, assim. Não que não seja puxado, né, Carol? uhum, Porque tem peso, tem tudo, mas as descobertas que a gente tem ali fazendo, elas realmente são bem interessantes.
E agora, voltando para o mapa, eu queria fazer mais uma pergunta. Por quê? Junto com essa véstia que eu falei, que é o fogo, esse que a gente acredita, do lado dela no teu mapa tem uma conversa linda dela com a June, que é aquela mulher que vai lá e se banca. E para ser empreendedora digital, ainda mais durante a pandemia, tem muito que se bancar, né, Carol? Então eu fiquei olhando e é uma relação muito bonita, por quê? Porque para se bancar a gente tem que confiar. Sem Uhum, confiar na gente, a gente não se banca. Então, como é que tu observa essa relação da June, que é essa força, que ela simboliza essa força que diz, me banco, né? Como é que eu me banco com a Veste, assim? Elas estão juntinhas num diálogo legal, e eu queria que tu contasse para nós e como é que foi isso em relação ao Flow também, né? Claro. uhum, uhum. Lila é um grande desafio, né? E aí eu tenho que dizer que eu tenho muito apoio, né? Eu tenho apoio da minha família, eu tenho apoio do meu companheiro, né? De vocês, né? Que são minhas alunas comigo há um tempo, porque é, e aí eu vou tentar falar assim de um jeito mais objetivo, mas é uma força muito grande um sistema, né, de trabalho, né? Sim. Uma lógica, né? Então, o se bancar, assim, é muito complexo nesse mundo, né? E E como, eu só Carol? consigo porque tenho apoio, né? Se eu não tivesse apoio da minha família, do meu companheiro, talvez eu não. Então, é um se bancar que eu tenho que ser honesta, né? Assim, e, mas é é, e aí, né, eu acho que conversa com isso que tu falou, né, uma vontade, né, muito grande, assim, né, de ter autonomia e não só como ser extremamente coerente em relação a até o trabalho que eu promovo, a incentivar a autonomia corporal, né, então vocês levarem para além da aula, né? Aquele momento que a gente Uhum. está ali, 50 minutos, uma hora, é muito importante, mas vo- o, o principal é todo o tempo depois, né? O que vocês levam dali, né? Então, eu gostaria que vocês também, né, se bancassem no sentido do, né, autonomia corporal, né? Aconteceu algo, teu corpo tá pronto, tá disponível, tá tem o caminho sozinho, né? Porque a educação física tem muito isso, assim, ai, não pode. Tenho medo de fazer sozinho porque eu preciso de correção. Isso é uma cultura construída, né? Sim, E, e aí, então é um desafio, né? Pensando também, né, Lila, que é sempre um. Tu usou a palavra diálogo, é muito boa, né? Entre o individual e o coletivo, né? sempre, Carol. É uma escolha, né? O trabalho autônomo, empreender, mas eu, eu tenho que estar conversando com o que as pessoas precisam, né? Com o mercado, né? Com o sistema. Então, nunca é sozinho, né? Com tudo, né? As relações, a gente tem o nosso lugar, mas também cede um pouco, né? O equilíbrio disso, né? Qual que é o equilíbrio? Daí aí eu acho o desafio, né? É se bancar, mas também precisar, né? De ajuda, né? Sim, E acho que as pessoas que empreendem, elas precisam de ajuda, né? O sistema, né? Ontem até conversávamos sobre isso aqui em casa, né? Que a tendência é de acumulação, né? Daí a gente entra conceitos políticos, né, sim, de capitalismo, né, mas para a existência de pequenos como nós, como tu também se banca, né, assim, sim.
precisa de uma ajuda, precisa de uma estrutura, porque senão a gente é comido, né? A gente é engolido, né? Ai, que Se a gente lindo for isso, pensar o Carol. conceito tradicional, né? Então eu acho que o se bancar é um desafio e não é sozinho, não é um desafio Não. sozinho. Ele Carol, é sempre em diálogo, né? Com o, Carol, o, o todo. que coisa mais linda. E eu vou te dizer assim, ó, gente, vamos contar. Eu não conheço o mapa da Carol. A Carol gentilmente me cedeu o mapa dela para que eu fizesse essa prosa astral, porque a ideia é conversar com mulheres que eu já fiz mapa e com mulheres que eu não fiz mapa, porque a ideia é trazer mulheres incríveis aqui que eu quero que vocês conheçam. E Carol, enquanto tu falava, eu me lembrei que essa Veste e essa June conversam no teu mapa, mais um diálogo bonito, maravilhoso, com aquela Demi. A Demi, ela é a astrodeusa que simboliza o asteroide Ceres e que nos fala tanto que existe um tempo para tudo sob o céu, ela nos lembra que tudo, que a vida acontece em ciclos, num eterno recomeço, e eterno recomeço me lembra sempre as séries do Flow, né, que a gente faz várias, até que a aula, né, até que aquela série acabe. Mas ela também fala algo que tu acabaste de dizer, e eu achei muito lindo, porque eu não preciso pedir para tu explicar e manifestar, que tu manifestou antes de eu falar, que é a Demi fala que a gente cresce e que a gente chega na prosperidade e na abundância, não a abundância da acumulação, a abundância da natureza, da suficiência, né? Uhum, Se ajudando, compartilhando. Ela fala muito isso, essa figura. Ela fala do quanto também a generosidade é importante para que haja abundância. Não quero tudo para mim, sabe? Ela é uhum, o oposto do farinha pouca, meu pirão primeiro, tá? Ela é o oposto disso. E quando tu falaste agora, da importância de ter essa consciência do coletivo, da ajuda, eu fui olhar o teu mapa aqui e disse, mas tá, olha ali a Demi junto na prosa, né? E isso é muito bonito de ver. E é uhum, essa ideia aqui da gente ver como a gente expressa através dos nossos valores, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né, Carol? A gente uhum, tá o tempo inteiro expressando essas forças que nos compõem, assim, e uhum, isso eu acho uhum. muito bonito. E outra coisa também, enquanto tu falava, eu estava pensando, mas eu quero, eu não vou falar agora porque eu quero te fazer um convite. Eu quero que tu seja a primeira a fazer 2 episódios comigo, para serem mais curtinhos, se tu topa. A gente encerra esse primeiro episódio aqui, e aí a gente volta para um segundo episódio, numa conversa bem gostosa sobre o teu mapa. Pode ser, Carol? Pode ser, cenas dos próximos capítulos. Adorei, Aguardem. já temos um spoiler. Exatamente. E a gente vai começar com uma prosa do céu bem legal no próximo episódio. Só que antes de encerrar, eu gostaria que tu dissesse aonde o pessoal te encontra, Carol. Especialmente no Instagram, sou uma construtora lá de conteúdos e acho que lá tem o meu contato também, né? @Carol Pogliese, 2 S no final. E acho que o melhor jeito para ver essas ideias também expressas, né? Em movimento, em fala, em som, em tudo que a gente pode usar lá. E vou adorar conversar, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que é uma rede social, né? E com todo o problema que ela nos traz, né? Mas nos conecta também, né? Com Então, certeza. me mandem mensagem por lá. Obrigada, Carol querida. Obrigada, eu. Adorei essa prosa e a gente continua no próximo episódio. Beijo.